Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá um sofá, né? Porque a gente tá de mudança pro apartamento que eu, com 19 anos, e meu marido, com 21, conseguimos conquistar sem valor de FGTS, porque ainda a gente não tem 3 anos de contribuição no regime CLT. A gente tem 2 anos e alguns meses, mas enfim, nada que possa ajudar como um valor de entrada de FGTS a gente não usou, a gente não tinha. Nenhum valor de entrada e nem mesmo o valor de documentação. Que aqui na minha cidade, eu não sei se isso varia para outras cidades, mas aqui na minha cidade, o valor de documentação para você financiar um apartamento é de 12 mil reais. Gente, eu tive que mudar de cenário porque o meu tripé está quebrado. Mas enfim, vamos lá para o que importa. É isso mesmo que você leu no título, tá? A gente conseguiu sem nada disso, sem FGTS, sem valor de documentação e sem valor de entrada. A única coisa que a gente teve que pagar, que foi assim do nosso bolso, sem ser embutido no financiamento, foi o valor para o engenheiro ir lá avaliar o apartamento. O nosso apartamento que nós compramos, ele valia 110 mil reais. Então o engenheiro da Caixa foi mandado lá para avaliar se aquele apartamento valia realmente 110 mil reais ou qual valor ele valia. Bom, então a gente só teve que pagar o valor que o engenheiro cobra da Caixa para ir lá avaliar o nosso condomínio, né? Porque na verdade ele não entra dentro do apartamento, ele avalia o condomínio. Então a gente teve que pagar 800 reais, gente, só isso que deu para tirar do nosso salário. Enfim, gente, como que foi? Carlos e eu estamos morando de aluguel há 2 anos, tá? Nós somos casados há 2 anos e desde que a gente casou, eu já tinha em mente que eu queria ter algo meu. No início, eu queria ter casa, só que eu não tinha um senso de que casa você precisa ter um valor de entrada, e o valor de entrada não é um valor qualquer, é o valor de entrada. Então, assim, eu não tinha conhecimento, então eu ficava pesquisando lá na barra de pesquisa do meu Facebook, casas à venda, e algo assim, tipo, que nem faz sentido, né, mas eu colocava assim, casas sem valor de entrada. E assim, aparecia, mas a maioria era tudo golpe, tá? E aí depois eu estudando esse assunto, porque eu pesquisava também, via vídeos de pessoas que conseguiam financiar pela Caixa, mas sempre tinha valor de entrada, ou valor de documentação, ou FGTS. Quando a pessoa falava assim, eu não paguei nada, ela tinha um FGTS dela. O que o Carlos ia fazer, e eu, né? Tanto que a gente não tinha nem 3 anos de contribuição, ou seja, ia ter R$ 1.000 lá no FGTS, que não ia dar pra nada. Enfim, gente, aí eu vi, né, eu vi o vídeo assim, que tipo, casa é bem mais difícil, que apartamento é mais fácil de financiar, pelo Minha Casa Minha Vida. E é até engraçado, porque o quanto que eu queria casa é que eu ia procurar essas imobiliárias que ajudam a gente com esse programa Minha Casa Minha Vida. E eu ficava assim, mas é casa, é condomínio, é apartamento. Ficava meio desanimada, mas assim, gente, nunca disse não, porque o que importava pra nós era ter o que era nosso. Enfim, gente, até que eu descobri que não ia dar pra financiar o meu sonho, que era uma casa. Aí eu entendi que era mais fácil eu conseguir financiar um apartamento, e aqui é onde eu moro é mais comum a gente conseguir apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ok. Aí eu entendi que ia ser apartamento mesmo, então eu já comecei a botar meu foco nos apartamentos, pesquisar imobiliários, porque já até que a gente encontrou um local que fazia isso pra gente, né? Que simulava, que nos ajudava a conseguir financiar um apartamento mais fácil. A gente chegou lá, o apartamento era na planta. Por que eu falo assim, o apartamento era na planta? Porque pra nós que mora de aluguel, só se você tiver uma renda muito boa, mas pra nós que ganha no máximo 2.500 por mês, não dá, gente, não dá, sabe? Pra mim e pro Carlos não dava. Mas mesmo assim a gente enfiou a cara e foi. Foi que chegou no último dia de assinar o contrato, que eu li o contrato e eu vi que o valor que a gente teria que dar por mês, aquele valor mensalmente, que é o valor das parcelas, tinha aumentado. Acho que coisa de 100 reais, gente, mas tinha aumentado. E tipo, a gente teve uma conversa que ia ser tal valor e no dia do contrato tava um valor a mais. E eu já tinha visto uns vídeos antes que a construtora atrasa, sabe? Tipo, prometeu pra nós que ia entregar em 1 ano. Mas nem sempre é assim, eles têm um prazo ainda de poder atrasar, se eu não me engano é 3 ou 6 meses. Então assim, pra quem mora de aluguel, a vida é uma incerteza. Então eu achei assim, naquele dia que eu li o contrato, já tava estudada, né? Já tinha dado umas pesquisadas, eu falei, não, tá errado isso daqui, não é pra ser. Não aceitei,
A moça ficou em cima da gente, ligava, pedia pra gente, conseguiu voltar para aquele valor que foi combinado de início, mas a gente recusou. Doeu, gente, doeu muito, porque eu abri mão de um sonho que eu tinha planejado na minha cabeça. Um condomínio era maravilhoso, numa área boa, era um valor bom. Se a gente não tivesse morando de aluguel, se a gente tivesse, por exemplo, na casa dos pais, daria sim pra gente pagar, mas não, a nossa história era outra. Então a gente abriu mão, sabe? E é isso que eu quero falar aqui pra vocês. Ai, por que será que não tá dando certo, que você não consegue financiar o seu imóvel? Será que é porque você quer enfiar os dois pés? Você não quer ir com o pé devagarzinho e você tem uma renda, você e seu marido têm uma renda de R$ 1.800. Você quer financiar um imóvel de 200 mil, um apartamento já pronto, com piso porcelanato? Você não vai conseguir mesmo. E Deus não vai te dar, porque Ele sabe que vocês não vão conseguir manter o padrão de vida de vocês e também nem essa casa, sabe? Então, assim, é bom você ter o senso, pedir sabedoria para Deus, para Ele te guiar, tá? E estudar é isso que você tá fazendo. Só de você tá vendo o meu vídeo, você já tá se informando. Então, leia o contrato, leia tudo, tá? Mas também não queira ir com tudo. Ah, eu quero uma casa com gramado, com árvores no quintal, R$ 500 mil, e você ganha 1.800. Você não vai conseguir mesmo, você não vai, tá? Então já entenda isso. E se você quer ter o seu negócio, o seu imóvel próprio, começa do baixo, que você pode ir subindo, tá? Só não desistir. Nesse tempo que a gente abriu mão desse apartamento, eu tava assim, cansada, sabe? Porque eu corri muito atrás disso. E quando eu achei que ia dar certo, não deu. Veio um sentimento no meu coração de que não era pra ser, sabe? Então, tipo, você pode até pensar, nossa, mas era só você ter voltado atrás. Eu não gosto de, tipo, fazer coisas que eu sei que não vai dar certo e meter a cara só pra dizer que eu tenho. Não, entendeu? Então, a gente resolveu abrir mão e nisso eu fiquei frustrada por dentro, mas ao mesmo tempo eu descansei, sabe? Eu falei assim, vou deixar quieto, vamos sim continuar morando de aluguel até que apareça uma outra oportunidade. Só que quando a gente desiste de algo, quando a gente desiste de um sonho que Deus coloca no nosso coração e quando é nosso propósito, né, de vida é pra acontecer aquilo, o sonho nos persegue, né, gente? Aí eu tava no trabalho, já tinha passado acho que uns 4 meses, isso foi em outubro de 2023. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu no ano passado, no ano de 2023. E em outubro de 2023, acho que desse tempo que a gente tentou financiar um apartamento na planta para esse novo ciclo que eu vou contar para vocês, foram uns 4 meses só de diferença. 4 ou 5 meses. Demorou um tempinho, sabe, gente? Mas eu tinha parado de pesquisar e correr atrás. Aí, gente, depois desse tempinho que passou, me veio a ideia na cabeça de que Carlos e eu iríamos guardar dinheiro para dar de entrada no apartamento. E eu já tinha separado tudo, pensado tudo na minha cabeça de que eu ia guardar todo o meu salário e o Carlos ia pagar todas as contas de casa, aluguel, tudo ele ia pagar e a gente ia poupar o meu salário. Eu já tinha colocado isso, só que eu pensei, não, é bom a gente ter uma base de quanto que a gente precisa guardar, porque eu gosto das coisas bem certinhas, gente. Eu queria calcular para ver em quantos meses nós conseguiríamos ter esse valor de entrada pra gente já entrar num apartamento nosso. Aí eu mandei mensagem pra imobiliária que aluga a casa pra gente. Mandei mensagem pra ela, pra moça lá, e eu falei assim, quanto que a gente precisa ter de valor de entrada pra conseguir financiar um apartamento? Gente, vocês não acreditam. A gente já tinha tentado, tá? Outras vezes, simulado lá nessa imobiliária, se a gente conseguiria financiar um imóvel ou não com eles, né? Os apartamentos que eles tinham. A gente conseguiria. Só que no final do processo, não precisava do valor de entrada, mas precisava de 12 mil reais, que era o valor da documentação. A gente tinha? Não. Tinha como achar? Não. Só com empréstimo, então a gente... Nem empréstimo a gente conseguiria. Enfim, gente, não deu certo. Aí ela foi, me mandou um áudio respondendo essa pergunta que eu fiz pra ela, né? Quanto que a gente precisaria de juntar para dar valor de entrada num apartamento. Ela fala assim, oi Isa, a gente tem um apartamento aqui que não precisa de valor da entrada, não precisa de valor de documentação e nem vamos usar seu FGTS pra nada. É só financiar e vocês terem um nome limpo. Gente... Eu fiquei assim, aí eu perguntei novamente pra ela, né? Eu falei assim, não precisa, eu escrevi, que ela me mandou em áudio, né? Eu falei assim, não precisa de valor de entrada, tantantantantantã. Ela, sim. Aí na hora, gente, eu falei, nós quer, esse apartamento vai ser nosso, a gente quer. Aí ela falou, tá bom, passa aqui pra conversar com o Fábio, que é o corretor, que apresenta os imóveis pra gente e simula, sabe?
ele passa aqui pra conversar com ele, tal dia que pra ele apresentar pra vocês o imóvel. Aí eu falei assim, gente, olha a doida, né? Vocês vão ver só. Não, a gente não quer ver o imóvel, a gente não quer ver o apartamento, porque ela tinha enviado fotos do apartamento. E o apartamento, assim, gente, bem velhinho, tá? É o nosso apartamento já hoje, já deu certo, né? Ele é bem velhinho, não tá bem cuidado, tem que trocar piso. O que a gente tá conseguindo fazer, depois eu mostro pra vocês, eu vou querer fazer um diário, né, de reforma, diário de mudança. Mas o que a gente tá conseguindo fazer é o básico do básico, que é pintar. E trocamos a pia. Vamos trocar, na verdade, a pia da cozinha, mas depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. E assim, um apartamento bem velhinho, sabe? Ela mandou a foto. Só que assim, gente, era tudo o que a gente precisava. 2 quartos, cozinha, banheiro e sala de brinde ainda. Porque até se não tivesse sala, a gente ia querer. Era algo nosso, sabe? Ia sair do aluguel, para com essas mudanças doidas. Aí entra, gente, o porém. O Carlos tava com um mês só empregado. Um mês não, ele tinha acabado de entrar no apartamento, no trabalho dele novo. E ele acho que tava 15 dias, 20 dias. E ele não tinha nem o olerite do primeiro salário dele, gente. Que ele recebe 2 vezes no mês. Ele não tinha nem esse primeiro olerite da primeira vez no mês que ele recebia. Ou seja, como que a gente ia conseguir financiar isso? Não sei. Foi Deus, gente. Teve Deus isso. Eu não, assim, não tenho o mínimo de dúvidas. Mas eu também não quero falar pra vocês como se fosse algo muito assim, nossa, foi um milagre. Talvez isso não aconteça com ninguém, só aconteceu conosco. Porque eu acho que foi persistência minha, sabe? Foi persistência minha, eu não desisti. Em primeiro de tudo, teve Deus. Eu entreguei a Deus esse meu sonho, esse meu plano. Mas eu fui persistente, eu não desisti, eu corri muito atrás, sabe? Nós corremos muito atrás. E quando Deus vê que a gente está empenhado naquilo e é para ser nosso, algo nos espera ali na frente, o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperam, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que eu já falei aqui nesse vídeo é tipo assim, vai com a cabeça aberta, sabe? Nossa, o apartamento nosso lá não é um apartamento com piso de porcelanato, não tava pintadinho, não tem gesso, as portas tem que pintar porque as portas também tava comida de cupim. Mas a gente aceitou, sabe? A gente aceitou, foi aquilo que Deus nos deu com a condição que nós tem no momento. Então a gente aceitou, sabe? Então aceita as coisas boas que Deus dá na sua vida. Talvez não seja o que você queria, mas é o que você precisa. O necessário a gente já tem, que é o nosso lugarzinho próprio, sabe? O necessário a gente já tem. E nós temos que aprender a viver com isso, com o necessário. Que a gente tá tão aqui acostumado com as coisas da terra, com as coisas terrenas, gente. É tipo assim, apartamento que você financia com porcelanato já no chão, com gesso, bem bonitinho, porque eu quero morar em coisa boa. Mas vai ver o dia a dia da pessoa, mora em aluguel, casa de aluguel, faz mudança 1 vez por ano, 2 vezes no ano, porque porque você não tem uma estabilidade, o dono sempre tá pedindo a casa de aluguel. Então assim, sabe? Será que vale a pena mesmo? Aí tá, gente, como que funcionou? A gente sem valor nenhum de entrada. O corretor explicou pra gente assim, ó, o condomínio, ele tá bonitinho, ele tá pintadinho, e como o engenheiro só avalia o condomínio, não entra dentro do apartamento, é capaz que ele avalie por um valor a mais do que 110 mil reais. E então, ele avaliando por um valorzinho a mais, é capaz que a gente consiga embutir esse valor de entrada, o valor da documentação que vocês têm que dar, para embutir nesse financiamento. Como que funciona, gente? O engenheiro foi lá, o apartamento inicialmente era para valer 110 mil reais. Os donos estavam vendendo por 110 mil reais. Só que o engenheiro da Caixa foi lá avaliar o condomínio e ele viu que o condomínio estava assim em boas condições. Então, ele avaliou por 150 mil reais. Ô, Glória, avaliou o valor que a gente precisava. Ou seja, de 110 para 150, sobrou 40 mil reais aí, gente, sabe? Que uma parte ia para documentação, que eram os 12 mil reais, e a outra parte de entrada. Eu não me lembro muito bem quanto que a gente teria que dar de entrada, sabe? Só vocês fazerem as contas aí, gente, não vou queimar a cabeça não. Mas sobrou aí um valorzinho, certo? O corretor conseguiu embutir esse valor todo que a gente precisaria para dar de documentação e entrada, ele conseguiu embutir nesse valor que o engenheiro passou. Aí ele foi, né, conversou lá com a Caixa, não sei como funciona, por isso que é importante você ir numa imobiliária, porque eles têm acesso à Caixa, aos gerentes da Caixa, eles vão conseguir fazer essas manobras todas, tá?
Aí, gente, o mais importante é isso, o engenheiro ir lá no seu condomínio e avaliar se aquele apartamento vale mais do que os donos estão vendendo, realmente, sabe? Então, ele avaliando por esse valor, olha aqui, você vai na imobiliária e você fala assim pro seu corretor, olha, eu descobri tal jeito, do jeito que eu tô falando aqui pra vocês explicam pro corretor da imobiliária, porque agora... Aí, gente, eu fiquei super alegre, né, porque foi a mão de Deus, tinha que acontecer. Enfim, liberaram o subsídio, a gente foi lá na caixa e conseguimos assinar o contrato de compra e venda, né? Lá, porque eles têm que levar no cartório, né? Tem até todos esses processos aí, gente. A gente passou por esses processos, mas eu não tô lembrando agora, sabe, do que a gente passou. Enfim, só sei que é um processo que demora, tá, gente? Demora. Até na sua cabeça vai demorar para você digerir tudo, como que você vai fazer, quais documentos você tem que levar. Isso tudo é com a imobiliária. Por isso que a primeira coisa, gente, que eu indico a você a fazer quer financiar um imóvel? Primeiro tenha o senso de que se você tiver um marido, se você e seu marido tem uma renda de você e seu marido recebem por mês 1.900 ou 2.000 reais, pode ser, vou ser sincera, não vai dar para vocês financiar um imóvel de 200 mil reais, tá? Então, assim, se não tá dando certo, é porque não é pra ser assim, amiga. É porque vocês não vai dar conta de financiar isso, tá? Então, põe o pé no chão e vai atrás daqueles de 130 pra baixo, tá? Ache um de 110 mil que vocês vão conseguir. Porque foi isso que aconteceu comigo com o Carlos. Eu tava recebendo 1.800 reais e ele 1.900. É isso, gente. E a gente conseguiu financiar um imóvel de 150 mil, tá? Na verdade, vocês entenderam, né? Que o imóvel inicialmente valia 110 mil reais. Só que lá com o Ibramexco, o engenheiro foi lá, avaliou por 150 mil o condomínio, o corretor conseguiu embutir esse valor aí no financiamento. Ah, e o valor que sobrou, gente, que eu falei que sobrou? Sobrou 10 mil reais. Desse valor de 150 mil, sobrou 10 mil reais. E aí o corretor, perto assim, gente, de a gente se mudar do condomínio, não tava nem aí pra isso, de fazer alterações lá no apartamento. Um apartamento bem feio mesmo, gente, vou mostrar pra vocês. Mas, gente, eu não gosto nem de falar que ele é feio, porque ele é uma bênção, sabe? Ele é uma bênção na nossa vida, então, tipo, que Deus abriu as portas, sabe? Ele abençoou pra gente, então eu não vou menosprezar o que Deus nos deu. Mas ele tá precisando mesmo de uns certos cuidados, assim. Eu acho que os donos compraram no tempo deles, bem antigamente, e nunca fizeram nada, sabe? Tanto que a porta de entrada tava cheia de comida, tava toda comida de cupim. Mas enfim, gente, a gente ia se mudar dessa maneira mesmo, sabe? É isso, eu tava feliz só pelo que ia ser nosso. Nós estávamos felizes só por causa disso. Só que aí quando o corretor mandou uma mensagem pra gente, falando que tinha esses 10 mil reais, se a gente gostaria de que a gente fizesse uma reforma com esses 10 mil reais, era só a gente falar. Poxa vida, nossa, aquilo ali foi uma alegria em tanto, que a gente viu assim que as mãos do Senhor, tudo que Deus faz é perfeito, né? Poxa vida, a gente ganhou algo e ainda sobrou, tipo... Gente, é claro, tá? Que a gente vai ter que pagar. A gente tinha uma dívida aí de 150 mil reais com o banco. Então a gente vai ter que pagar. Tá tudo embutido nas parcelinhas que a gente vai ter que pagar mensalmente. Só que eu digo assim que a gente ganhou porque não teria como, se fosse assim nas mãos humanas, sabe? Não teria como a gente fazer uma reforma no nosso apartamento, ganhando esse valor de salário que eu falei pra vocês, pagando aluguel, tendo as despesas, as divergências que acontecem no dia a dia. Não, gente, Deus é maravilhoso. Liberou esses 10 mil reais pra gente. Ok, a gente conseguiu, gente. E hoje, maio de 2024, né? Nós já estamos com o imóvel no nosso nome, gente. Aqui tá, ó, documentação do cartório com a matrícula atualizada do imóvel, que passou pro meu nome e pro do meu esposo. Então, assim, gente, foi uma bênção do Senhor, sabe? Eu tenho 19 anos, Carlos tem 21. A gente conseguiu financiar um imóvel pronto, sabe? Não foi nem na planta. Foi um imóvel pronto, perfeito pro que a gente precisava no momento. O necessário de Deus, gente, é uma bênção, é maravilhoso. Eu acho que a gente tá bem mais satisfeito com o necessário que o Senhor nos dá do que com o perfeito que a gente tem para nos dar, sabe? É isso que eu senti, é isso que eu aprendi nesse processo. Como eu disse aí no vídeo pra vocês, é um processo que demora? Mas você não pode desistir. Não desiste. Até mesmo quando vocês conseguem fazer a simulação do imóvel, quando a primeira parte já dá certo, o primeiro processo,
Pode acontecer de vir obstáculos. Eu achava que não, mas aconteceu, gente. É só você crer em Deus e ser persistente, gente. Porque essas coisas aqui da Terra, a gente consegue conquistar sim, tá? A gente consegue. Não fique esperando você ter 3 anos de trabalho. Ah, eu gastei todo o meu FGTS, não tem como tirar nada de lá. Vai atrás. Primeiro passo, corre atrás de uma imobiliária. Ah, eu não sei onde que tem imobiliária aqui no meu bairro. Pesquisa no Facebook. Enfim, gente, conseguimos financiar o nosso tão sonhado imóvel, tá? Deixa aí nos comentários como que foi a sua experiência para financiar seu imóvel, se você já conseguiu ou se você ainda tá no meio do processo. Deixa aí, porque caso eu não tirei algumas dúvidas aqui nesse vídeo, eu posso estar respondendo o comentário de vocês, tá? E me diz aí nos comentários também se ficou claro esse vídeo, gente, se vocês conseguiram entender, compreender o que eu quis passar aqui e também tudo que a gente passou pode dar certo com você, sabe? Não é possível que só essa imobiliária, só o nosso corretor sabe como é que faz isso, de embutir valores e tudo mais. E cada história é uma história, gente. Eu estava, assim, com um padrão na minha cabeça de que teria que ser de tal jeito. Porque a gente é influenciada, a gente vê vídeos, a gente pesquisa e fala assim, né? Na internet é tudo bem certinho. Mas quando é na nossa vida, acontece tantos obstáculos, parece cada coisa que a gente fica, ih, não é assim não. O desconhecido nos amedronta. Mas confia em Deus. É nessas horas aí que aparece o medo, o desconhecido, que você tem que confiar em Deus. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, a gente não, por isso que a gente sente medo. Mas enfim, gente, espero muito que vocês tenham entendido todo esse processo, que vocês confiem nos planos do Senhor, que é o mais importante, e também confiem em vocês mesmos, sabe? E tenha força de vontade para correr atrás. Ah, eu já tentei e não consegui. Tenta de novo que vai dar certo. É isso, gente. Se inscreva no canal e dá um like aí nesse vídeo, tá?